Só um instantinho. Saudações, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nossos irmãos que já estão aqui no Zoom, que estão chegando aqui no YouTube. A partir de agora, nós vamos dar início à nossa palestra pública da Sociedade Teosófica. Essa é uma live que acontece sempre aos sábados, aqui no ambiente virtual da ST, e ao vivo para todo o Brasil. E é um espaço onde nós convidamos nossos irmãos teosofistas de todo o Brasil para vir aqui expor algum tema relacionado à teosofia e assuntos afins. E para aqueles que ainda não conhecem a Sociedade Teosófica, eu só gostaria de dizer brevemente que é uma organização internacional. Nós estamos presentes em mais de 60 países, temos por princípio a liberdade de pensamento e como principal objetivo formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem qualquer distinção de gênero, etnia, opção religiosa ou condição social. A AST no Brasil está vinculada à Sociedade Teosófica Internacional, com sede em Adyar, Chennai, na Índia. Foi fundada no ano de 1875 nos Estados Unidos, por Helena Petrovna Blavatsky, Coronel Olcott, entre outros fundadores. Aqui no Brasil, nós já temos mais de um século de fundação. A sede fica em Brasília, mas nós estamos estruturados na forma de lojas e grupos de estudos em todas as regiões do Brasil. E quem quiser saber mais sobre a AST, basta acessar o nosso site, que vai ficar aqui na descrição desse vídeo. E eu convido também a nos acompanhar durante a nossa semana. Nós temos uma programação diária a partir das 19h30, onde são estudados vários assuntos de teosofia e também nós temos outras atividades no decorrer da semana. E essas atividades ficam aqui no YouTube. Bom, e agora, para falar do nosso tema de hoje, eu vou aqui agora apresentar o nosso irmão Marcos Queiroz, vou chamar ele aqui para a nossa telinha. O Marcos, ele mora em Salvador, na Bahia, ele é arquiteto, é professor universitário, membro da Sociedade Teosófica vinculada à Loja Kutume de Salvador, e um grande pesquisador e estudioso de ocultismo. Então, mas assim, o tema da palestra hoje, super interessante, é uma interpretação esotérica dos arquétipos. Então, meus queridos, é com muita alegria e muita satisfação que eu trago aqui para vocês novamente o nosso irmão Marcos Queiroz, e a partir de agora passo a ele a palavra. Com você, Marcos, pode abrir o seu microfone. Olá, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui novamente. É um prazer trazer esses trabalhos aqui que a gente sempre fica buscando, assim, né, estudando para poder até aprender um pouco mais e compartilhar com as pessoas aquilo que a gente aprendeu. Por isso que eu poderia adiantar que esse trabalho que eu vou apresentar aqui é realmente uma pesquisa que a gente, né, quase como um ensaio que a gente pode trazer para vocês, porque é um assunto que eu diria com segurança que ninguém domina. E aí vocês vão entender por quê. Daqui a pouco a gente vai falar e vocês vão entender por quê que é algo que está em construção até hoje e continuará em construção ao longo da nossa existência, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui de início uma. Deixa eu ver aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, porque tem alguns slides, eu sempre gosto de trazer slides para ajudar na ilustração. Não sei se já está dando para ver aí. Só não está na tela cheia, agora sim. Pronto. Então, é, eu começo aqui com uma. Eu vou ter que começar justamente com, obviamente, o Carl Gustav Jung, né? Que é o autor que todos conhecem como a que trouxe para nós o conteúdo dos arquétipos, né? O conhecimento dos arquétipos. Apesar de que a gente vai saber hoje aqui, né, que não foi ele que começou, né, com essa terminologia, e nem, vamos dizer assim, ele poderia dizer que todo o conteúdo de arquétipo estaria na obra dele, nas obras dele, porque muita coisa se desenvolveu depois. E eu digo a vocês que eu mesmo pensava que sabia alguma coisa sobre arquétipos até começar essa pesquisa e descobri que eu não sabia nada de arquétipos, na verdade. E posso dizer também que é um dos assuntos mais polêmicos de Jung,
talvez junto com a sincronicidade, alguns cientistas que são até agnósticos, materialistas, ateus, etc., que adotam a psicologia junguiana, eles sempre adotam com reserva quando se refere a arquétipos e quando se refere à sincronicidade. E vamos dizer assim que, de alguma forma, quando eles tentam dar uma outra conotação, é, uma outra forma de pensar sobre os arquétipos, eles acabam deturpando um pouco, e alguns autores que são espiritualistas que tentam entender melhor acabam pendendo para o lado espiritual e pendendo para o lado esotérico, que é justamente o que a gente vai trazer aqui para vocês, né? Mas a gente não pode deixar de falar deste livro, que talvez seja o livro mais adequado, apesar de não ser talvez o mais didático, mas o mais adequado para estudar sobre os arquétipos, que é esse aqui, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, né? Então vamos lá. Jung, ele fala uma coisa importante aqui, né, que eu queria trazer para vocês, né, que talvez seja o primeiro momento em que ele tenta falar de uma maneira didática sobre os arquétipos, né, que ele diz: uma existência psíquica só pode ser reconhecida pela presença de conteúdos capazes de ser conscientizados. Só podemos falar, portanto, de um inconsciente na medida em que comprovarmos os seus conteúdos. Os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de tonalidade emocional, que constituem a intimidade pessoal da vida anímica. Os conteúdos do inconsciente coletivo, por outro lado, são chamados arquétipos. Então, eu trago logo aqui, de cara, uma ilustração que, para quem não está familiarizado com a terminologia junguiana, a gente tem aqui a consciência, né? Talvez pudesse até ser melhor expresso aqui como consciente, né? Se a gente está falando só dessa ponta do iceberg, porque consciência seria tudo isso aqui, né? Mas isso aí é só uma questão de entendimento, né? Aí a gente tem inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal, aquilo que se refere a o que a gente não tem na memória, lembrando claramente, né? Mas que é nosso, da nossa vivência pessoal. E no inconsciente coletivo são coisas que a gente não teve como memória, mas a gente resgata e às vezes traz memórias ancestrais, né? Memórias bem de culturas que nós não vivenciamos, nós não conhecemos. Então é interessante que a gente domine isso de início, né, para que a gente parta para esse entendimento do que seriam, né, necessariamente os arquétipos. Não estou conseguindo passar aqui agora. Pronto. Então aqui a gente consegue ver esse ciclo central aqui, onde a gente poderia estar representando, né, um inconsciente coletivo, né, essa coloração mais violácea aqui, depois essa mais rosácea aqui, o inconsciente pessoal, e aqui fora, bem pequeno aqui, o consciente, a consciência, porque a gente tem muito mais inconsciente, vamos dizer assim, né, do que consciente. E bem porque a gente possa dizer que o nosso consciente já é vasto de informações, é cheio de experiências, imagine o que a gente tem guardado no nosso inconsciente, tanto pessoal quanto no coletivo. Por isso que, na verdade, principalmente no coletivo, porque o coletivo, na verdade, é o somatório das experiências que todo mundo já viveu, e todas as criaturas, todos os seres, não só humanos, mas todos os seres que vivenciaram até hoje, isso seria uma ideia de inconsciente coletivo, né? E aqui a gente está mostrando representações do, é, dos complexos, né, ligados a arquétipos, né? Não é uma coisa tão certinha assim, porque muitas vezes vários complexos estão ligados a um arquétipo, ou vários arquétipos a um complexo, e assim vai. Mas a gente tenta aqui simplificar para não ficar muito complicado. E aqui a gente tem o ego conectado ao self, né? O ego que é o centro do consciente, né? É o módulo central do consciente, e o self, o módulo central da consciência, que envolve inconsciente e consciente, né? E aí a gente tem esse modelo aqui, e é importante a gente entender como foi que Jung chegou ao conceito de arquétipo, porque ele começou pelo complexo, porque os complexos nada mais são do que certas conexões que existem entre conteúdos, né? E que eles podem, às vezes, estar maculados com alguma experiência não muito boa, né, traumática ou alguma coisa muito forte na gente,
e que ele conseguiu descobrir através de uma experiência de associação, né, dirigida. Ele colocava para a pessoa ouvir algumas palavras, Jung, né, fazendo as experiências logo no começo da carreira dele, antes mesmo de conhecer Freud, antes de começar o trabalho dele com o inconsciente, ele emitia palavras para algumas pessoas que estavam na experiência, e algumas palavras as pessoas tinham que responder uma associação imediata. Por exemplo, chuva, água, é, céu, nuvem, sabe? É, fogo, calor. E aí as pessoas tinham que dar uma resposta imediatamente. Algumas palavras as pessoas não respondiam imediatamente, respondiam mais devagar, respondiam palavras desconexas com a que foi dita inicialmente. E isso fez com que ele despertasse algo diferente na ideia dele, assim, de que poderia ter algo ali influenciando para que essa resposta tivesse problemas, né? E ele começou a estudar, 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 e estudando chegou ao conceito de complexo, que nada mais é do que assim, se uma pessoa, por exemplo, tem problemas com o pai, né? A gente geralmente, quando fala a palavra leite, a gente associa a mãe. Mas vamos supor que, esse é um exemplo que um pós-junguiano falou. Vamos supor que uma vez você derrubou o leite na mesa e o seu pai brigou com você, fez um escândalo e você gravou isso, aquilo na memória. Então você pode até associar o leite ao pai, não à mãe. Então, às vezes, a palavra pode não ser uma conexão direta, mas aí ele vai entrar no complexo paterno, e esse complexo paterno vai ter uma palavra ali que vai estar associada a isso, e isso ele chamou de complexo. Mas quando começou a estudar, claro que eu estou resumindo muito, né, isso aí teria que ser assim, destrinchado muito para que a gente pudesse entender com mais profundidade. Mas assim, se ele começou a estudar isso com vagar e começou a estudar bastante, ele chegou à conclusão de que existiam algumas coisas que estavam no inconsciente, né? E quando ele teve contato com Freud, ele começou a entender que haviam coisas que nesse complexo, na rede, né, de conexões, que eram que incomodavam as pessoas e por isso estavam no nível do inconsciente. E tinham lá uma energia muito forte, mas muito mais forte até do que a do consciente. E aí ele começou a averiguar, estudar a possibilidade de existir isso, né? Existir algumas pontos chaves, né? Algumas imagens que poderiam estar influenciando. Ele começou a chamar de imagens primordiais. E aí ele percebeu que tanto instintos como imagens primordiais estavam relacionados a esse conceito que ele estava estudando, porque instintos tinham a ver com aquelas coisas que as pessoas já nasciam sabendo. Então, por exemplo, o instinto materno, né, que pode derivar em uma relação muito forte com a mãe que todo mundo tem. Então, cada um pode ter uma imagem diferente da mãe, mas essa relação com a mãe, a gente tem, todos têm, né? O instinto de sobrevivência, a sexualidade, enfim, são vários instintos, mas também tem um outro lado que é mais do que instinto, é algo transcendente que ele chamava de imagem primordial. Então, tanto instinto como imagem primordial formaram o contexto, o conteúdo para ele chegar à ideia de arquétipo, né? Aí ele tem aqui essa frase, esse texto que ele diz o seguinte: o termo arquétipos já se encontra em filo judeu como referência à imago Dei no homem, né? Em Irineu também, onde se lê mundi fabricator non assementipsu fecit hae, a pronúncia não deve estar ótima não, porque uma língua morta ainda por cima, sed de alienis archetypis transtulit. Então, o Criador do mundo não fez essas coisas diretamente a partir de si mesmo, mas copiou-as de outros arquétipos. Então, aí a gente já vê um filho judeu falando do termo arquétipo, dando uma conotação de algo que poderia estar dentro do conhecimento de Deus, dentro da essência, da imagem de Deus, né? E antes dele ainda teve uma outra experiência no Corpus Hermeticum, que ele fala de Deus, que Deus é denominado como a luz arquetípica, né? Eu vou botar aqui um apontador para ficar melhor. Então, vocês têm aqui, em Dionísio Areopagita, não é o Dionísio, o deus grego, não, viu? É um filósofo. Ele também falava de os arquétipos imateriais. Então, esses termos eram utilizados dentro de uma maneira bem abrangente, bem ampla, mas aí a questão que fica é assim, a gente não sabe se Jung
concordava com estes conceitos mais amplos de arquétipos, mas ele, como tinha que ser bastante cientista e bastante assim, tinha que fazer experimentações para confirmar tudo que ele tinha descoberto, então é bem provável que ele reduzisse um pouco o conceito de arquétipo para as experiências que ele vivia, para que ele não fosse taxado de místico, algo que acabou acontecendo, independente de ele querer fazer isso ou não. Tanto que muitos consideram ele, na verdade, eu poderia dizer que Jung ele ficava sempre na fronteira, né, entre o científico e o espiritual, né, mesmo sem assumir isso, né, e com um passo largo à frente, tendendo para a direção do místico e do filosófico, por mais que ele não assumisse que era filósofo e nem que fosse místico, né, mas o conteúdo dele mostra que existe tudo isso, né. Então, o Imago Dei é justamente aquela. É como se a gente pudesse dizer assim: Deus, quando criou o universo, ele criou alguns elementos da comunicação no universo, elementos que poderiam servir para todos os seres que vão viver nesse universo se aproveitarem dele e guardarem, né, registrarem na memória. São imagens que poderiam ser úteis para todo mundo na hora que eles fossem se comunicar, num nível mais sutil, mais transcendente, e que vai sofrendo reduções, 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 até chegar à nossa mente não a nossa mente inferior, né, o nosso mental inferior, e depois, quando a gente traduz em palavras, a gente reduz ainda mais, né, porque tem que utilizar linguagem, codificar, decodificar, etc. Então, é complicado a gente ter isso tudo. Mas, na essência, essa linguagem, essa gramática divina poderia ser traduzido por arquétipo. Só que é reduzir muito se a gente não considerar que dentro dessa gramática divina não estão só palavras, pensamentos, mensagens, ideias mentais, mas estão também emoções, estão também vivências intuitivas, e também está toda a estrutura biológica da nossa formação, do nosso universo. E é isso que, de repente, acaba confundindo o que seria arquétipo, afinal. Porque se Jung trouxe para a gente, dentro da perspectiva da psicologia, o arquétipo, alguns autores foram mais além, na hora de analisar, e alguns autores até posteriores a ele chegaram até a construir teorias incríveis, como, por exemplo, o anatomista Richard Owen. Ele trouxe para a gente uma ideia de que, já que os arquétipos são uma bagagem de memória que nós trazemos de alguma forma, uma memória ancestral, que não é uma memória presa só à nossa herança familiar, mas à espécie inteira. Então a gente pode entender algo como algo ainda mais magnífico, né, do que aquilo que Jung falava, porque está envolvendo uma estrutura fundamental, não é só uma imagem fundamental. Então é um modelo biológico que está relacionado até com a formação dos animais, a sequência dos animais, da vida e morte dos animais, a estrutura em que eles se arranjam dentro da taxonomia, dentro da sua biologia, né? Então, acaba ficando essa imagem, esse conteúdo, né, de estrutura fundamental presente nos arquétipos. Mas também temos uma inspiração que Jung teve de Johann Wolfgang Goethe, o famoso, né, filósofo, escritor, que é considerado polímata. Polímata é uma pessoa que entende de vários assuntos e aborda vários assuntos. Ele também foi naturalista, estudou a evolução das plantas, dos vegetais, e ao estudar a evolução dos vegetais, ele percebeu que isso que Richard Owen foi falar depois já existia mesmo como arquétipo, ele entendia isso como arquétipo, essa ideia biológica da formação das plantas, da sua conexão de espécie com espécie, mas ele disse que isso não se limitava só ao biológico, ele dizia que havia um processo fundamental que envolvia tudo, não só o biológico, mas também o psíquico, né? Então ele dizia que servia ao mesmo tempo ao biológico, ao psicológico, e era uma forma inclusiva de pensar o arquétipo, né? E o George Rogerson, que é um pós-junguiano, ele reuniu esses dois conceitos e mostrou para a gente como realmente traz para a gente um entendimento de arquétipo muito mais abrangente, porque o arquétipo, se a gente junta o arquétipo com o conceito de sincronicidade, que Jung diz que o mundo psíquico e o mundo físico estão conectados, então a gente pode dizer que o arquétipo não está associado ao mundo psíquico,
está associado a tudo que existe no universo. Então, é um modelo cosmológico, né? Então, daí o Imago Dei fazer todo um sentido. No Corpus Hermético, a gente encontra uma passagem que é a seguinte: viste em teu intelecto, nous, a forma primordial ou arquetípica, o pré-princípio anterior ao princípio sem fim. Da vontade de Deus, que tendo tomado em si o verbo, logos, e contemplado o belo mundo arquetípico, construiu o universo conforme esse modelo, com elementos tirados dela mesma e com germes de almas. Aí veja aí como tem tudo a ver com isso que eu falei, né? Porque quando ele fala de arquétipo, ele não está se referindo só ao psíquico, ele está se referindo ao mundo inteiro, ao mundo arquetípico, né? Ao mundo que existe antes de um mundo físico que ele estrutura, ele dá forma a esse mundo. Então, se a gente que entende um pouco daqueles globos que estão em vários níveis, em vários princípios, né? Astral, mental superior, etc, etc, a gente sabe que o globo terrestre, o universo, o sistema solar, tudo tem uma contraparte, e Jung já falava disso também, viu? Porque Jung falava ele se inspirou também em Kant, quando ele falava que existe um fenômeno, que é a expressão, e um número, que é o que está por trás do fenômeno, está transcendendo ao fenômeno, né? Então, na filosofia transcendental dele, ele considerava que existia, sim, um número, que é alguma coisa que está por trás disso. Então, em outras palavras, toda hora Jung está falando que arquétipo é um conceito numênico, é um conceito que está acima do físico, acima dessa expressão que nós temos aqui, certo? Bom, seguindo aqui, ainda tem algumas coisas que eu poderia mostrar, que, por exemplo, o próprio modelo, né, que junta a ideia de Plotino, que é também inspirada em Hermes Trismegisto, né, com a própria ideia de Hermes Trismegisto, a gente tem aqui a ideia de um uno, que é Deus, e é a luz arquetípica, juntando essa filosofia, porque Plotino bebeu na fonte de Hermes Trismegisto, e diga-se de passagem, Plotino inaugurou o termo teosofia, né, numa teosofia clássica. Então, ele mostra aqui que considerava essas divisões aqui, né? O soma, a psique, a nous, né? O soma, o corpo, a psique, a alma, a nous, a inteligência, e o espírito, que é pneuma. E ele formava círculos como esses aqui. E se a gente pegar os círculos e as suas interseções, a gente vai ter 7 princípios que poderíamos, dentro do modelo mais atual, da teosofia de divisão de princípios, a gente teria o físico, etérico, astral, mental, causal e búdico. Então veja como a gente pode fazer uma associação perfeita a desse mundo arquetípico a os princípios que a gente traz aqui na teosofia, né? Então são esses princípios aqui que eu trouxe em ilustrações que a gente gosta muito de falar, né? Então, nessa frase, a gente vê tudo isso expresso, né? Que é Deus não é a inteligência nous, mas sim a causa da inteligência. Ele não é o espírito pneuma, mas sim a causa do espírito. Ele não é a luz, mas sim a causa da luz. Então, veja que ele está mostrando que acima da inteligência tem o espírito, acima do espírito tem a luz, essa luz arquetípica, que poderíamos dizer até que seria o Atma, ou que seria a mônada, e poderíamos também dizer que, até, de certa forma, contraria um pouco a ideia que a gente, às vezes, concebe de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo bem que esse Deus que é atuante no nossa esfera, no nosso universo, seja, sim, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas existe acima desse Deus alguém que nem é causa, porque já está fora do tempo e do espaço, e que é a causa da própria inteligência suprema. Então, a gente pode entender, se eu estou me referindo à definição dos espíritos no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Não é nenhuma crítica, mas é só uma forma de entender que esse Deus não é o Deus absoluto, mas é aquele Deus manifesto, né? E aqui a gente tem, ainda no livro Arquétipos do Inconsciente Coletivo, que é o volume 9 de Obras Completas, Jung diz: arquétipos é uma perífrase explicativa do eidos platônico. Estamos tratando de tipos arcaicos, ou melhor, primordiais, isto é, de imagens universais que existiram desde os tempos mais remotos. E aí essa ideia a questão da ideia platônica, né, essa questão de ter uma ideia e ela se manifestar
o mito da caverna, as sombras e a ideia como luz. Então, veja como isso tudo está relacionado. E se Platão também bebeu na fonte grega, né, egípcia, ele também trouxe essa luz arquetípica, hermética, para esse conceito, né, de ideia e do mito platônico. Né? Então, a gente tem aqui uma representação é, clássica, né, de um triângulo das ideias eternas e esse restante do triângulo com a multiplicidade das coisas. E você veja que o triângulo das ideias eternas é perfeito porque ele é completo, né? Então, ele complementa o mundo das sombras, mas, de certa forma, ele em si é completo, ele tem a vida própria dele, é autônoma, né? Então, é bem interessante esse conceito geométrico, né? E aqui, mais adiante, Jung diz: os ensinamentos tribais primitivos tratam de arquétipos de um modo peculiar. Na realidade, eles não são mais conteúdos do inconsciente, pois já se transformaram em fórmulas conscientes transmitidas segundo a tradição, geralmente sob a forma de ensinamentos esotéricos. Então, ele está se referindo aí ao que a gente vai ver daqui a pouco, que seriam as imagens arquetípicas. Então, essas imagens arquetípicas é quando um arquétipo ele desce de sua transcendência e começa a tomar forma. Então, quando a gente tem um povo primitivo que olha o trovão e considera um deus, e vê a chuva e considera um deus, a gente, na visão junguiana, ele está tirando a ideia do arquétipo, né, primordial e trazendo para uma imagem arquetípica. Aí é que entra um pouco de conflito conosco, porque a gente sabe que existem entidades presentes em cada um desses seres da natureza. E aí a gente vê que, ao mesmo tempo que se serve de inspiração, serve de elemento de conteúdo, de entendimento, né, desses seres, e eles mostram um entendimento de um Deus supremo ali, que está ali atuando naquela fenômeno da natureza. Aí vem a questão: Jung entendia aquilo como uma verdade também, a existência desse ser supremo, ou ele reduzia dentro de uma forma, como ele dizia, psicoide, né? Trazendo para o psíquico, né? Trazendo para como isso se manifesta no psicológico. Então, isso é uma coisa bem interessante, e a gente acaba percebendo em alguns momentos que ele deixa escapulir a crença dele nesses seres também, porque ele deixa em vários momentos dos textos dele é, claro que, de alguma forma, aqueles seres existem em uma finalidade maior. E ele, de alguma forma, até provocou com isso uma situação meio complexa em relação a outros autores, porque começaram a colocar que ele tinha um paradoxo aí, né, pré-trance, porque ele mostrava que os seres mais primitivos eles eram tão evoluídos ou tinham conexões com seres ou com entidades mais avançadas ou tão avançadas quanto aqueles que estão no transpessoal, que estão no nível transpessoal. Mas isso porque realmente a gente sabe muito bem. Ele mesmo mostrava que o instinto nos conecta ao arquétipo, mas também a imagem arquetípica nos conecta ao arquétipo. Então, nós temos na nossa raiz essa conexão. Então, nós temos esses caminhos presentes tanto nessa raiz quanto nos estados mais avançados. Então, não é à toa que a gente vê, por exemplo, uma criança ter muito mais conexões arquetípicas, e não era à toa que ele colocava que os sonhos infantis eram muito importantes, porque eles mostravam arquétipos fortes para a pessoa. Porque a gente pode dizer, complementando, né, como espiritualistas, como teosofistas, que a criança tinha acabado de vir de outra encarnação, ou pelo menos da vida entre uma encarnação e outra. Então, ela tinha lá, muito mais próximo dela, na memória, né, aquelas vivências que ela teve, e isso também é algo que conta muito, né? Então, por mais que Jung não pudesse falar nesses termos, ele também traduzia, ele mostrava como a criança, né, estudou muito os sonhos das crianças. Tem um livro muito grande só sobre os seminários dele de sonhos, de interpretação de sonhos na fase infantil, porque ele mostra muito claramente que sonhos das crianças, praticamente todos são arquetípicos, enquanto que os humanos, das pessoas mais adultas, elas já têm alguns sonhos que são arquetípicos e outros não, né? Aí eu trouxe aqui, justamente, antes disso, mostrar para vocês aqui como os povos da caverna usavam a representação de uma imagem que eles tinham, né, de um ser que eles estavam caçando. Eles
já tendo sido flechado e tal, para poder isso servir como um elemento de magia para eles conseguirem aquele resultado, aquele efeito. Então, de certa forma, isso é também um trabalhar da imagem arquetípica, e aqui também mostrando alguns deuses egípcios e como eles eram fortes nessa questão de entender essas imagens arquetípicas como algo que às vezes vinham em sonho, às vezes eram relatadas, eram contadas por sacerdotes que tinham dons, que tinham capacidade de vislumbrar o campo astral, o mundo mental, o mundo búdico, e aí trazia para a gente, para eles, né, informações que viravam mitos, e às vezes até eram mestres, alguns deles mestres de sabedoria, que faziam façanhas incríveis e eles eram considerados como deuses. Tanto que muitos, a gente sabe na história que muitos faraós eram deuses, considerados deuses por eles, e muitos sacerdotes também às vezes eram transformados em deuses porque eles faziam façanhas incríveis, né? E isso era entendido dessa forma. Ainda em Arquétipos do Inconsciente Coletivo, ele diz: outra forma bem conhecida de expressão dos arquétipos é encontrada no mito e no conto de fadas. Aqui também, no entanto, se trata de formas cunhadas de modo específico e transmitidas através de longos períodos de tempo. Então, assim, os mitos e os contos de fadas são verdadeiras mensagens transcendentes que a gente pode absorver e mostrar para a gente, às vezes, caminhos incríveis que a gente está vivendo, porque são reproduções de algo que se repete na humanidade a vida inteira. As emoções, os sentimentos, as realidades internas da psique humana estão retratadas nesses mitos e nos contos de fadas. Tanto que existe uma parcela de benefício terapêutico em ler contos de fadas, né, que é somente ler o conto de fadas, sem, dentro do aspecto que a gente chama de aspecto lúdico, o aspecto literário dele, ler, se distrair lendo um conto de fadas, porque a nível inconsciente, alguns arquétipos vão estar sendo ativados, alguns arquétipos vão estar sendo constelados enquanto a gente lê, porque tem ali presente muitos arquétipos, né? Que é para a infância, atuando para a infância. E quando você trabalha um texto que é para a infância, mais ainda, porque você está tentando educar uma criança e acaba educando a criança que há dentro de nós e que às vezes precisa ser educada porque passamos por cima de algumas coisas na idade adulta. E aí, ler um conto de fadas, ele tem um valor muito grande, é terapêutico, somente pelo lado lúdico. Se a gente interpreta ele, tenta colocar a nossa psique ali dentro, entendendo que cada personagem é como se fosse uma subparte da nossa psique, nossa persona, nossa ânima, nossa ânimos, aí o valor ainda é maior. Vale isso para o conto de fadas, vale isso para o sonho, né? Vale isso para o mito. Né? Então, a gente descobrir qual mito a gente está vivendo é descobrir o arquétipo mais forte que a gente tem, constelado na nossa existência ou nos nossos atos, nas nossas atividades do dia a dia, naquilo que a gente busca, e em especial aquilo que a gente busca como crescimento, como redenção espiritual, e vai ajudar muito a gente a entender essa história e saber como ela termina no mito e como a gente quer que termine na nossa história real. Né? E aí a gente pode dizer que existem muitos arquétipos muito fortes aí, a Grande Mãe é um que é muito trabalhado dentro da teosofia. Tem um livro, um livretozinho assim de Leadbeater muito bonito sobre a Grande Mãe, que ele fala, né, de que entidade cósmica é essa que poderia estar associada à Grande Mãe, que poderia estar fazendo o governo do universo sem a gente perceber. O velho sábio, né, que está associado a Saturno, que está associado ao mar, está associado àqueles seres que aprendem a experiência e passam para o outro, né? Às vezes até chamado de rabugento, mas é um arquétipo presente, né, dentro de nós. Todos nós temos esses arquétipos todos, né? Só precisam ser ativados ou em alguns momentos precisam ser curados porque muitas vezes estão desviados da sua rota, estão trabalhados de uma maneira incorreta. E aqui também eu quis trazer o Puer. Eu, inclusive, sou um que trabalho muito esse Puer, porque eu tenho ele muito forte, muito ativado. Então, assim, o Puer é o arquétipo da criança, né, interior. Aquele que não quer crescer, aquele que quer viver sempre a infância, porque tem muitas coisas positivas em estar, né? Inclusive até o benefício dos anjos, a ajuda dos anjos e tal, e o benefício da mãe, do pai e tudo, ali atuando como alguém que está dando assistência. Então, se libertar do Puer antes de chegar ao Senex, que seria a idade
tenra, em que a pessoa já não está em condições também de se sustentar direito fisicamente, nem em vários aspectos. Então, está o adulto, né, entre esses dois aí, e sair do poê é ganhar essa sabedoria. Então, tem a ver com Saturno, tem a ver com o retorno de Saturno, tem a ver com vários arquétipos que a gente pode ativar na nossa psique para poder contribuir nessa constelação de arquétipos, no sentido de fazer com que a gente ganhe maturidade, né? Então, só aqui nesses três tem muito pano para manga, mas vamos adiante, porque a gente quer ir além do que seriam os arquétipos dentro de uma perspectiva junguiana, que aí eu espero estar estimulando vocês também para estudarem um pouquinho dos arquétipos na visão junguiana, porque vão encontrar muitas conexões com o que a gente aprende na teosofia. Aqui nós temos uma dicotomia forte, aí, uma oposição, uma polaridade, que a gente possa chamar assim, entre o Marte, né, Deus da guerra, e Vênus. Existe uma polaridade também com a Lua, né, que é a sensibilidade, a agressividade e a sensibilidade, mas aqui a polaridade também masculino e feminino, né, e do amor e da guerra, né, do amor e do ódio, e que a gente tem dentro de nós, né, todas as filosofias religiosas, todas as crenças, todas as seitas têm esses arquétipos. Então você tem associado a entidades que poderiam ser deuses, ou poderiam ser orixás, poderiam ser devas e tal, que estão associados a desses dois grandes arquétipos. E como eles atuam em nós? Porque, por exemplo, eles têm uma energia muito forte. Quando a gente ativa um arquétipo desse, Jung fala de uma energia psíquica, que ela é muito forte quando ele está presente. E como é que isso teria como equivalente em nós? Poderíamos dizer que, por exemplo, não é agora ainda não, mas aqui eu quero mostrar também que o mito do herói é muito forte, que nos dá força quando a gente está querendo vencer alguma coisa que está precisando ser trabalhada, algo que exige resiliência, resistência, né? Mas então é mais adiante que tem essa abordagem que eu ia falar da, da energia, né? Aqui eu tenho uma fala que é assim, de um que ele diz: o arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta. Então, a gente vai ver que para cada pessoa vai tendo diferentes manifestações, que são as imagens arquetípicas, né? Então, porque, na verdade, eu troquei de lugar o slide. Mas aqui a gente tem Marte e Vênus, né? Energia e agressividade, e Vênus, sensibilidade e afeto. Então, a gente tem esses dois arquétipos atuando e formando energias na nossa aura, né? E aí a gente tem aqui a energia da sensibilidade do afeto, mostrando essa nuvem que está aqui, a energia de Marte, né, da força, e às vezes da raiva, quando a gente tem raiva, a cor vermelha acaba acontecendo aqui, então é como se você estivesse em guerra com os outros, e a aura aparecendo, mostrando isso aí, né? E aí, quando combinam os dois estão presentes, aí entra uma energia nova, que é a energia da sensualidade, né? E a pessoa acaba manifestando essa relação energética prévia que já acontece na aura e que a pessoa já manifesta digamos assim, algumas sensações dentro dessa natureza sensual e que acaba gerando uma relação com a outra pessoa, ou às vezes, num desequilíbrio, pode provocar também atitudes não muito equilibradas dentro do nível da sensualidade. Então, mostra aí para a gente para ver como essas duas energias combinadas, elas geram uma terceira energia aqui, que é essa nuvem, essa aura que está aqui juntando as duas cores, né? Então, a gente vai ver, na verdade, é essa que apareceu no final, né? Que eu quis mostrar. Bom, Jolande Jacob, que é uma psicóloga pós-junguiana, ela diz uma coisa bem interessante. Devemos sempre distinguir nitidamente entre arquétipo e representação arquetípica ou imagem arquetípica. Enquanto o arquétipo, como ponto modal invisível, ainda repousa no inconsciente coletivo, ele não pertence ao âmbito psíquico do indivíduo. Então, Jung deixava bem claro para a gente que uma coisa que uma pessoa não vivenciou, não teve memória, mas aparece na memória dela,
é uma coisa que vem do arquétipo, é algo que do inconsciente coletivo. E isso começou quando ele começou a ver também em sonhos pessoas que mostravam culturas indianas, elementos da cultura chinesa, elementos da cultura clássica grega, que eles nunca tiveram contato e que aparecia em sonho, aparecia nas fantasias, apareciam nos vislumbres desses seus pacientes. E aí ele começou a descobrir da existência desses arquétipos. Só que quando isso se manifesta na psique, ela ganha uma materialidade específica, ele ganha uma realidade pessoal, porque enquanto essas experiências que são universais, que são coletivas, elas estão no inconsciente coletivo e são chamadas de arquétipos, quando elas se manifestam no inconsciente pessoal, elas viram uma imagem arquetípica e passam a ser uma experiência vivenciada naquela encarnação por aquela pessoa e para uma situação específica, que muitas vezes é para o bem, muitas vezes para o mal, dependendo de como a pessoa está usando essas energias. E às vezes eu diria, dentro da abordagem esotérica, os elementais que estão ali atuando, os elementares energéticos que estão ali sendo cultuados e cultivados na aura da pessoa, e aí isso pode ter uma manifestação positiva ou negativa na existência da pessoa, né? E aí, esse autor aqui, que é Joseph Cambray, junto com Linda Carter, fizeram um apanhado de textos sobre a psicologia junguiana, a psicologia analítica, né? Mais atual, como se fosse nos dias de hoje, analisado, como a gente analisaria nos dias de hoje. E aí tem vários artigos, e entre esses artigos tem um de George Rogenson, que ele diz: Jung não tinha uma teoria dos arquétipos, ele nunca foi realmente além do nível pré-teórico de fazer observações às quais aplicou suas poderosas faculdades intuitivas para estruturar hipóteses. Olha que peso essa fala dele, mas ele tem toda a razão. Ele teve coragem de dizer isso porque Jung, como ele estava como pioneiro, trazendo para a gente informações novas dentro da psicologia, ele não teve condições de aprofundar os arquétipos. E depois chegou um momento em que, se ele aprofundasse mais, talvez, aí já é uma elucubração minha, ele já tinha até aprofundado dentro de um nível místico e espiritual. E viu que ele não podia trazer além do que ele já trouxe nas obras dele, porque se ele trouxesse além daquilo, ele iria ser mais taxado ainda de místico, mas a gente encontra um complemento muito forte das teorias dos arquétipos no ocultismo, na teosofia, nos ensinamentos esotéricos. E é isso que falta quando a gente entende que os próprios psicólogos junguianos não aceitam nos arquétipos e como muitos consideram que a teoria dos arquétipos está incompleta ou está faltando alguma coisa, porque justamente precisa desses elementos que a gente está trazendo aqui. E aí, o próprio Carl Jung é citado, né, no texto e diz assim: a real natureza do arquétipo é incapaz de se tornar consciente, ou seja, é transcendente. Pense aí, como é que se uma coisa está no inconsciente coletivo e a gente está estudando ela, como é que a gente pode ter um conhecimento profundo daquilo? Então, é a mesma coisa de dizer assim, eu vou agora buscar as informações do meu corpo búdico, que eu tenho no meu cérebro búdico, e vou tentar trazer para o cérebro aqui etérico, físico, tridimensional. A gente não vai conseguir traduzir aquilo. Então, ele fez uma façanha tremenda, Jung, e outros pós-jungianos estão conseguindo fazer também, porque eles estão continuando a tarefa dele, mas mesmo assim, mostra para a gente como é incoerente a gente tentar buscar entender mais a fundo o arquétipo num nível inconsciente, é num nível que a gente não tem tanto acesso, não tem condições de avaliar nem entender. Então, ó, os arquétipos, em sua essência, nascem no princípio átmico, lá em cima, certo? E, mas no corpo búdico está a fonte corporificada, sistemática e holoárquica de cada um dos arquétipos formados. O que isso quer dizer? Quando a gente tem esse inconsciente coletivo organizado a ponto de você pegar uma cultura indiana e poder até decodificar essa cultura indiana, por exemplo, uma pessoa sonha com uma serpente com um círculo, né, girando assim 3 vezes e meia dentro de si mesmo. Então, quando Jung diz que ele entende que aquilo ali é a energia da Kundalini, que ele está percebendo no sonho da pessoa, aí você diz aquilo está organizado em algum lugar, esse conceito, esse conteúdo, essa informação.
E onde é que está organizado isso? No corpo búdico da pessoa que tem acesso ao mundo búdico, ao plano búdico, onde estão essas informações todas. E que os hinduístas chamam de akasha, né? O campo akáshico, esse nível onde a gente teria os arquivos akáshicos, né? Com essas informações todas. Né? Na teoria arquetípica deste livro aqui, que também é de Joseph Cambray, já com outro autor, também obras, essas são obras assim sistemáticas que os autores vão fazendo para tentar atualizar a psicologia junguiana, né? E aí ele diz assim, esse autor aqui, é francês, né? François Martin Wallace, ele diz assim: parece-me possível afirmar que o que Jung estava confrontando durante sua imersão do inconsciente foi uma excursão não suscetível de representação, no mínimo ainda não representada. Então, ele reforça ainda mais isso que eu estou dizendo, né? Então, existe um conteúdo que é dos arquétipos que é considerado estrutura, que envolve toda aquela parte biológica que eu falei para vocês, né? E uma que envolve os processos, que é inspirado em Goethe, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido por isso, porque eu já falei antes, né? E que senão não dá tempo, porque tem muitos slides interessantes na frente. Então, aqui a gente tem a psique como um sistema complexo e os arquétipos como verdadeiros fractais, porque são formas orgânicas que envolvem o biológico e interagem com o psíquico, entendendo que o biológico e o psíquico são dois lados de uma mesma moeda. Né? E aqui a gente tem James Hillman, que era um psicólogo pós-junguiano que defendia a teoria da psicologia arquetípica. Ele dizia: uma imagem arquetípica é psicologicamente universal porque seu efeito amplia e despersonaliza essa imagem. Despersonaliza. Essa imagem será universal porque ecoa uma importância transempírica e coletiva. O destaque aqui é nosso, certo? O James Hillman, ele tinha uma psicologia diferente da Jung, que não é, que a psicologia junguiana era analítica, a de Hillman era a psicologia arquetípica. Dizia ele valorizar mais o arquétipo, porém ele não aceitava o arquétipo no sentido em que Jung falava. Ele dizia que tudo é imagem arquetípica, tudo é manifestação, tudo é algo que você arquetipiza por conta da sua experiência emocional, sua experiência na vida na Terra. Então, ele, de alguma forma, ele tem uma visão que mostra mais a realidade no mundo, né, vivencial, psicológico, né? É outra maneira de entender, né? Eu acho que em alguns momentos eu concordo com ele, em outros momentos não. Né? Aqui eu trouxe essa ilustração interessante para a gente ver assim quando acontece um trauma, né? Pense aqui aqui é o iceberg, né, que eu mostrei lá adiante. Aí você tem o Titanic batendo nele, aí provoca um trauma. Aí o que é que acontece com esse trauma? Gera um complexo, né? Que vai no inconsciente pessoal, tá vendo? Mas ele se conecta também com o consciente, porque vai gerar um monte de transtornos na vida da gente quando a gente conecta alguma coisa. E vai também constelar alguns arquétipos lá que não tem nem um cunho positivo nem negativo, porque é da natureza humana, mas pode ser transmutado para algo negativo se a pessoa não estiver lidando bem com aquela energia. E aí descobrir que arquétipo está prejudicado e que qualidade arquetípica que a gente tem está reduzida, bloqueada, impedida de se manifestar, é a grande tarefa da terapia. Né? Então, a gente tem arquétipos que são estruturais, como, por exemplo, o self, que diz respeito à nossa essência, né, espiritual e tudo mais. Tem a sombra, que ela ganha uma alcunha muito mais forte do que um simples arquétipo estrutural, porque ela é parte da personalidade, é uma subpersonalidade, né? A sombra também é um arquétipo que está relacionado a isso que mostramos nesse instante, né? Aquilo que a gente não aceita em nós, aquilo que a gente não gosta muito e não quer que as pessoas vejam, e que a gente até esconde de nós mesmos, né? E é uma imagem arquetípica também, porque ela se manifesta em várias situações da nossa existência. A gente, até quando a gente atribui uma pessoa na nossa vida como um vilão, considera determinada pessoa um vilão na nossa vida, a gente está criando uma imagem arquetípica da sombra na pessoa. E a gente, em geral, está o quê? A gente está projetando, né? Aquilo. Então, uma imagem, quando ela não é muito bem processada, a imagem arquetípica vira uma projeção. Pode ser uma projeção de algo positivo e isso ser negativo para a gente, porque se a gente considera que todo mundo que está à nossa volta é melhor que a gente, é uma pessoa muito legal, muito boa, muito cheia de valores e a gente tem uma baixa de autoestima. Então, a gente pode também criar uma projeção positiva para as pessoas, até de coisas que nós temos,
e a gente ter um problema de autoestima. Como se a gente, como também se a gente tem um defeito, né? Um problema, uma dificuldade, alguma limitação, e a gente projeta no outro, é quando a gente toda hora está dizendo fulano é isso, fulano é aquilo. Observem bem o que você costuma chamar a pessoa quando você critica, porque provavelmente é uma coisa que você tem, que você está projetando na outra pessoa. É muito comum nos casais as pessoas dizerem: você está invertendo o papel. Essa fala, você está invertendo as coisas, é porque a pessoa realmente está projetando o outro, né, para o outro. Então, ânima e ânimos é uma coisa muito forte nesse sentido aí, porque você vê na figura do cônjuge, a gente encontra a manifestação do feminino na figura, né, da mulher, e o do masculino é a mulher vendo o marido, né, ele projeta na mulher esse ânimos, né? Então, esse ânima. Então, a gente tem que perceber muito claramente como é que é a nossa visão de mulher, que é formado muitas vezes pela experiência que teve lá com a mãe no começo da vida, né? E a mulher na relação com o pai. E também aí é que tem uma coisa de Hillman que eu gosto, né? Porque ele diz que existe ânima e ânimos em todos. E Jung diz que só existe ânima no homem e só existe ânimos na mulher. E a gente precisa trabalhar isso também, porque como a gente entende que o feminino não é uma coisa só da mulher e o masculino não é uma coisa só do homem, então a gente vai entender ali várias relações do ânima e ânimos na psique humana, trabalhando ali, até acontecer um casamento alquímico interno e a pessoa conseguir equilibrar bem essas duas energias e para poder ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Né? E aqui, só para poder deixar bem claro, né, como é que fica tudo, né, a gente tem aqui o arquétipo central que está lá em cima, que é o self, que orienta tudo, como as coisas vão funcionar, de alguma forma. Aí a gente tem, é como se fosse o Atma, né, a mônada. Aí você tem o arquétipo em si, que é, por exemplo, o mito do herói, né? Que é assim, a busca de fazer as coisas, ultrapassando os limites, vencendo todos os obstáculos que tenha pela frente. Um mitologema, que é um tema mítico, né? Então, existem vários mitos do herói, e um deles é o Hércules, né? Inclusive. E aí que tem os 12 trabalhos, está associado aos signos, está associado a toda a gama de coisas que a gente precisa fazer, não só nessa existência, mas em outras. E aí a gente tem a imagem arquetípica, por exemplo, fobia, que tem muita ligação com Hércules, porque se a gente tem medo de alguma coisa, precisa acionar o mito do herói, precisa acionar o Hércules, porque Hércules venceu um monte de coisas, não só com a força, mas com sabedoria, porque muita gente só percebe o mito do herói como um herói com força, né? O Hércules só atribui-se a ele a força, mas o Zeus, ele criou o Hércules, ele fez nascer o Hércules, tendo um relacionamento com Alcmena, né, com uma mulher mortal, para que ele pudesse representar na Terra o próprio Zeus. Foi logo depois que ele venceu Poseidon e Hades e disse: alguém tem que estar na Terra ali garantindo a meu poder dentro, sobre a Terra. Desculpe, eu acabei passando aqui sem querer. E por último, a gente tem complexo, que seria, dentro do complexo, esse medo de enfrentar o novo, né? Então, é uma manifestação na realidade da nossa vida desse medo de enfrentar o novo. O Rupert Sheldrake, ele trouxe uma coisa bem interessante. Ele disse que, apesar de Jung pensar que o inconsciente coletivo era comum a toda a humanidade, não o considerou como inteiramente indiferenciado. Todas as raças humanas tinham uma psique coletiva comum. Mas aí ele recorre a Marie-Louise von Franz, porque Marie-Louise von Franz tinha um modelo de inconsciente que dizia ela foi inspirado no próprio Jung, porque Jung falava com ela que tinha esse conceito de inconsciente, mas ele não tinha como provar isso. E como ele era muito assim preso a essa coisa de primeiro provar a determinada coisa para depois colocar público, então ela trouxe para a gente essa ideia de um inconsciente que está agrupado, né? Que tem de acordo com as preferências, as energias, poderíamos dizer, dentro de uma visão esotérica, dentro da sintonia, das diferentes sintonias. E Rupert Sheldrake adorou isso, porque tem tudo a ver com os campos morfogenéticos, né? Tem tudo a ver com constelação familiar, tem tudo a ver com a junção das pessoas em alguma área, em alguma ação. Nós, teosofistas, temos um campo mórfico, um campo morfogenético que nos une, que gera um arquétipo, ou uma subdivisão do arquétipo, que gera um arquétipo de
benfeitoria, de bem-aventurança, uma vez conseguindo fazer algo positivo em uma busca de realizações, de uma fraternidade universal, de pesquisas sobre religião comparada, filosofia comparada, enfim, todas essas metas, esses objetivos que a gente tem, estão gerando em nós esse arquétipo que nos une, um arquétipo que poderia ser coletivo, chamado de coletivo, mas dentro de uma coletividade menor, né? E aí a gente tem aqui é, que os arquétipos familiares formam constelações familiares. Os campos morfogenéticos são ressonâncias mórficas que geram campos dentro dessa família, né? E esses campos são nada mais nada menos que arquétipos, sim. São arquétipos em um nível mais reduzido e não universal, né? Existe esse livro aqui, né, o Arquétipos da Sombra, que também traz informações interessantes. Ela traz informações assim da filosofia, da psicologia hillmaniana, né, e da junguiana também. Por isso que ela fala de arquétipos da sombra, não o arquétipo da sombra. Então ela está falando aí de como ele se manifestaria de uma maneira arquetípica. Agora eu quero chamar a atenção para esses livros, né, o Herói Interior, o Despertar do Herói Interior, o Despertar da Heroína Interior. Ela começa a banalizar um pouco mais essa Carol Pearson, né? Banalizar um pouco a ideia de arquétipo, né? Porque, inclusive, diz que Jung falava de 12 arquétipos que ele não falou, na verdade. Ele dizia que havia uma infinidade de arquétipos e trouxe para a gente mais diretamente os arquétipos das subpersonalidades e trouxe alguns, como, por exemplo, da mãe, né? O do velho sábio, né? O do pai, etc. Então, é importante que a gente também tenha cuidado para não achar que. Porque tudo bem que a pessoa trabalhe o conceito de arquétipo de uma maneira diferente, mas o que me chama a atenção nesses trabalhos é atribuir algumas coisas a Jung que não eram de Jung. É importante deixar claro o que é realmente de Jung e o que não é, né? Então, por isso a crítica. Nesse livro, Theosophical Astrology, a gente vê essa distinção de dois termos para tentar explicar a astrologia, porque a gente diz assim, a astrologia é arquetípica ou não. E aí essa autora aqui, Helen Walborn, eu até já fiz uma palestra sobre esse assunto, né? E eu vi que isso aqui é muito interessante, porque assim, ó, existe uma versão que defende que a astrologia se explica pelo estruturalismo intelectual, ou a outra que diz que se explica pelo arquétipo natural. O estruturalismo intelectual considera que o zodíaco é uma projeção da mente humana que meramente assume a realidade vigorosa através da consciência coletiva. Ou seja, várias pessoas ao longo de muito tempo acreditando que a astrologia funciona daquele jeito, né, dentro daquela subdivisão e tal. Pense que anos e anos e anos, desde lá da Babilônia, aí, quiçá até no tempo da Atlântida, isso acaba virando, né, é um arquétipo coletivo que vira realidade. Da mesma forma que na física quântica a gente sabe, com a consciência é capaz de atuar sobre a matéria. Essa é uma maneira de entender. A outra maneira de entender é a que diz que é um arquétipo natural. Considera a existência de um fato universal que se expressa mentalmente, psíquica e fisicamente e que participa da substância, bem como da consciência coletiva manifestada no individual. É uma forma diferenciada de dizer que existe uma mente universal que gera um arquétipo universal, né? Então a pergunta é: qual das duas está certa? Eu diria a vocês que as duas, viu? Porque existe o arquétipo natural, que é a mente universal, a mente do Logos, que vai estar atuando, né, fazendo as coisas garantirem dentro de toda a hierarquia angélica, fazendo que se construa o universo daquele jeito, e nós, como pessoas, criaturas que se agrupam em campos morfogenéticos, em constelações diversas, também formamos nossos arquétipos que podem fazer com que o mundo se transforme. Esse livro, gente, é novíssimo. Eu recebi ontem e não podia deixar de incluir ele, que ele diz o seguinte: as cartas do tarô têm um grande significado pessoal, porque simbolizam as suas características humanas inerentes e eternas que o psicólogo Carl Gustav Jung chamou de arquétipos. Esses arquétipos visualizados e projetados sobre cartas bidimensionais coloridas falam do nível mais profundo dos segredos velados que existem por trás da sua personalidade cotidiana. Vale dizer que
cada arcano está associado ou a um signo ou a um planeta. Então, a relação aí entre os arquétipos astrológicos é muito forte, tá? Eu ainda pretendo fazer até uma resenha desse livro, que é muito importante. E aí eu não podia deixar de trazer aqui, com o tempo já perto de estourar, é, a fala de Helena Blavatsky, né? Do glossário teosófico, ela diz que arquétipo, no verbete arquétipo, está dito assim, tipo ideal, abstrato ou essencial. Este termo é geralmente aplicado às manifestações nas esferas arrupa, sem forma, do mundo mental. Veja como casa perfeitamente. Por mais que alguém diga assim, não, isso não é o arquétipo de Jung, mas quem não diria que isso aí é o que está por trás do arquétipo de Jung? Que está por trás de uma. Ou seja, o arquétipo de Jung, se é, a ponta do iceberg da psique junguiana é o consciente, eu diria que o arquétipo é a ponta do iceberg dessa visão que Helena Blavatsky está dizendo aqui de arquétipo. Né? E aí a gente tem o que é rupa? É o corpo astral, o corpo mental que tem forma, né? E a rupa, corpo causal e corpo búdico, né? E o corpo átmico. E o átmico, que a gente não chama nem de corpo, porque não tem um corpo em si, né? Então, está tudo relacionado. E aqui em Doutrina Secreta ela diz: a caixa, a luz astral, pode ser definida em poucas palavras. É a alma universal, a matriz do universo, o mysterium magnum do qual nasce tudo o que existe por separação ou diferenciação. E aí eu vou passar os slides, porque tem informações importantíssimas que não podem deixar de ser vistas, e para dar tempo eu vou passar eles. Então, aqui, a caixa seria essa visão, né, que a gente está falando nesse instante, está falando esse tempo todo. Então, ela diz, é a causa da existência, ocupa todo o espaço infinito, é o próprio espaço, em certo sentido, ou os seus princípios sexto e sétimo ao mesmo tempo. Então, búdico e átmico, né? Então, está relacionado com tudo isso, né? Então, aqui, um modelo que a gente poderia fazer, mostrar dessa visão é, do arquétipo, né? E desse inconsciente coletivo, né? E como os outros elementos da psique poderiam estar relacionados aos princípios, para a gente sintetizar e finalizar, a gente teria aqui o akasha físico, cognição consciente, né? Envolvendo o físico e o etérico. Teríamos o akasha astral, envolvendo os complexos, e aí, como os complexos são de cunho emocional o tempo inteiro, Jung fala que eles são complexos porque envolvem o emocional, uma intensidade emocional. Então, claro, tem tudo a ver com o astral. Nós temos aqui no mental o akasha mental, imagens arquetípicas, porque precisa de forma, é rupa, né? Então precisa de imagens, precisa de sons, precisa de palavras, precisa de figuras, né? Enfim, o akasha causal, que são os arquétipos constelados, né? Dentro de uma perspectiva mais ampliada, né? Então eles dentro de uma visão específica associada a um grupo de pessoas. E aqui a caixa búdico associado ao inconsciente coletivo, né? Então, e temos o Atma, que seria a caixa átmico, que seria o self, né? Então, é importante a gente entender essa perspectiva, porque a gente acaba percebendo como está tudo relacionado ao que a gente já conhecia. E a gente tem terminologias específicas para falar sobre tudo isso aí, né? Então, a gente pode até entender que, embora um arquétipo possa constelar na psique de uma pessoa, que o que é que significa constelar? É quando ele ganha uma força, ele se conecta com outros elementos da psique. Então, em uma época da vida, ele pode se constelar a qualquer momento com uma experiência que ocorra, né? Mas o momento em que ele constela bem fortemente na vida da pessoa é no momento do nascimento, né? O momento que a pessoa nasce, existe um constelar, como eu falei nesse instante, é aquele momento em que a gente está mais relacionado com o nosso âmbito espiritual. E aí essa constelação acaba tendo um paralelo muito forte com a constelação astrológica, porque a gente não busca a nossa realidade quando a gente nasce, né? A gente não busca como é o nosso mapa do céu no momento que a gente nasce, a gente está buscando o conteúdo arquetípico da constelação astrológica no momento em que a gente nasceu. Então, esse nível de estudo, de aprofundamento, né, que a gente pode obter, né, por mais que a constelação, dentro da perspectiva
da astrologia seja diferente da constelação da perspectiva psicológica, aí existe um termo que parece estar presente porque tem um conceito por trás que tem muito a ver, que está muito relacionado, porque é conexões de várias situações dentro de uma realidade humana, dentro de uma psique humana, né? Então, é importante que a gente perceba que até essa constelação que ocorre entre membros de uma família, né? Por exemplo, existe um mapa que eu descobri há pouco tempo, que eu nem conhecia, um mapa astrológico, que se chama mapa composto, que você pode fazer, é diferente da sinastria, você pode fazer de duas pessoas, né? Você pega simplesmente onde o Sol está de uma pessoa e onde o Sol está da outra pessoa, tira a média e encontra o Sol onde estaria no meio do caminho entre as duas. Aí você faz um novo mapa. E esse mapa ele diz respeito ao que essas duas pessoas têm em comum e o que elas podem se agregar fazendo e tal. Um pouco parecido com a sinastria, mas ainda mais forte, porque ele é o mapa do campo acástico, do campo morfogenético, campo mórfico daquelas duas pessoas. Se você pega três pessoas, também você pode fazer com quatro, com cinco, você pode fazer com a empresa inteira, você pode fazer com a família inteira. Então, fazer um mapa composto de uma família é você fazer um mapa da constelação familiar. Aí veja que coisa interessante, porque você está tentando, você está mostrando como a psicologia pode avançar e muito se a gente associa todos os elementos que a gente tem à mão, todos os elementos que podem nos ajudar a entender, a nos autoconhecer e nos processar nessa nossa regeneração espiritual, certo? Então era isso que eu tinha para trazer. Não sei se dá tempo para mais alguma coisa. Fabulosa sua palestra, Marcos, foi ótimo, adorei. Olha, se você não fosse um arquiteto, eu diria que você é um ótimo psicanalista, viu? Falou muito Oh, meu bem, Deus, meu eu adoro querido. ouvir isso, mas não é, não. Ainda tem muito que aprender. Maravilhosa essa palestra. Mas assim, nós realmente estamos já com o tempo estourado, hoje nós temos teosofia e arte, mas tem uma pergunta que não quer calar. Como Sim. é que a gente acessa esses arquétipos, ou como é que eles atuam na gente, mesmo sem a gente ter a consciência da existência deles? Isso acontece naturalmente? Então, estudar justamente eles, né, os arquétipos, é compreender, né, que nós podemos estar vivenciando qualquer um deles. Então, estudar mitos, estudar os arquétipos junguianos, é a gente perceber qual que mais se aproxima da gente, né? Então, isso já é uma pista muito forte. Mas a busca interna, mesmo que a pessoa não entre em conceitos muito assim, vamos dizer, literários e tal, se a gente buscar dentro da gente com uma meditação, a gente pode encontrar isso, mesmo sem precisar associar a um mito, a um conto de fadas ou algum arquétipo conhecido e famoso e tal, buscar lá dentro da gente o que é que a gente está ativando das energias que a gente tem internas e até descobrir o que a gente também não está ativando, né, para poder ativar e se tornar alguém que realiza coisas que podem beneficiar as outras pessoas e a si mesmo dentro desse processo todo, né? Maravilha. Você chegou a falar lá do corpus hermético, né? Eu estava até olhando aqui aquela Isso, referência que você excelente livro. deu. E aí eu fiquei com aquela questão do princípio, né? Do que está em cima é o que está embaixo. Então, Hermes, na verdade, estaria falando desses arquétipos, ou seja, na mente do Ló, a gente representa aquilo que ele criou. Seria assim? Teria essa relação? Com certeza, porque olha só que quando fala da Imago Dei, da imagem de Deus de Platão, é a mesma coisa desse princípio da correspondência hermético, porque a gente diz assim que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Mas quando a gente cria os mitos divinos, a gente está fazendo Deus à imagem e semelhança da gente. Então, é como se fosse mensana, incorpore sano, corpo sã em mente sã, porque as coisas têm caminhos de duas vias, não é uma via única. Então, essa interação, o que está em cima é como o que está embaixo. Tanto que ele diz, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Ele não se limita a apenas uma via. Ele fala das duas vias. E o arquétipo é isso mesmo. O arquétipo ele está no número e a imagem arquetípica, o complexo estão no fenômeno, né? E esses interagem, né? Porque no momento em que a gente entende mais do arquétipo, a gente até sabe em que a gente está pisando. Né? A gente sabe se a gente está vivendo uma realidade que muitos já viveram,
todo mundo que passa por agonias, sofrimentos, etc., não é a primeira vez que está acontecendo isso na face da Terra. Como é que cada um vivenciou isso? Como é que cada um processou isso para poder superar? Né? Se você quer superar, tem um caminho. Se você quer aceitar, você tem outro caminho. Se você quer vencer rapidamente aquilo, tem outro caminho. Então, você buscar isso na história da humanidade, na sua essência, na sua meditação, buscando o seu búdico, ou buscar nas histórias que a gente encontra nos mitos e nos contos de fadas, também é um caminho terapêutico muito bom. Né? Tá, só mais uma dúvida que eu fiquei aqui. Eu tive a impressão que você associou o Akasha ao inconsciente coletivo, é isso? Sim, é uma associação precisa, porque repare que Jung, ele o tempo inteiro faz, na verdade, Jung dizia que o termo self que ele utilizou foi inspirado no Atma hinduísta. Ele disse isso claramente nos livros dele. E aí se você vai pesquisar, se ele estudou a fundo a religião indiana, ele foi atrás de tudo que tinha, né, lá de informação. Ele estudou os mesmos livros que a Helena Blavatsky estudou, de Max. Como é o nome dele, meu Deus? Esqueci o nome agora, que ele fez uma coletânea de 50 livros de textos sagrados que não tinham no Ocidente, né? Estavam tudo em inglês, e ele acabou chegando a conclusões, né, de sua psicologia com base nessa religião comparada. E o que é que tem de mais próximo dentro da filosofia indiana do inconsciente coletivo? São os registros acásticos, é o akasha. Né? Sim, Então, maravilha. Não, eu é achei uma perfeito associação essa direta. relação, eu nunca tinha pensado nisso. Bom, meus queridos, está ótima aqui a conversa, a palestra foi maravilhosa, mas realmente o tempo terminou. Agradeço imensamente o Marcos pela disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre trazendo algum tema muito bom, muito interessante. Ele com essa didática aí, muito visual, ajuda bastante, Marcos. Parabéns aí pela palestra. Obrigado. E só mais uma coisa, as pessoas que estão em Salvador e querem entrar em contato com a loja Costume, quer conhecer, qual é o contato? Como é que faz? Existe um canal do YouTube que é Loja Kutume. Agora eu posso colocar na descrição desse vídeo aqui, quando for disponibilizado, eu posso colocar na descrição, me comprometo com isso, para botar os dados, as informações todas, viu? Porque eu não tenho Ah, agora aqui, pode viu? passar para o meu WhatsApp que a gente coloca lá. Certo. Meus irmãos, agradeço imensamente a todos vocês. Quem quiser pode até abrir já o microfone e se despedir, mas eu já deixo o convite aqui para no próximo sábado nós teremos aqui a palestra com Oswaldo Condé sobre Yunus Henry, o poeta do amor divino. Ele foi considerado um poeta místico, sufista, ele é turco. Então deixo o convite para a gente conhecer um pouco mais sobre esse poeta místico aí, que vai ser apresentado aí pelo Oswaldo no próximo sábado, tá bom? Um fraterno abraço a todos. E às 19h30 temos Teosofia e Arte, Ana Cristina Moura conduzindo aí uma reflexão sobre a questão das mulheres. Tá bom, minhas queridas, meus queridos? Um fraterno abraço a todos e nos vemos no próximo sábado. Tchau, tchau.